Começámos logo pela Liga, que era sócio da Liga dos Combatentes. Depois temos aqui a licença, uma licença da Câmara Municipal também, portanto, temos aqui mais um documento, não é? E depois há o bilhete de identidade, que ainda era assim naquele tempo. O nome do bilhete de identidade está assinado por ele. Acontece que ele não sabia ler nem escrever, portanto é analfabeto. Aprendeu mais. Os documentos de entrada para a tropa ainda estão com assinatura através de impressão digital e mais tarde aprendeu com as filhas a assinar o nome, segundo ele dizia, para não ter que estar sempre a pôr a impressão digital nas folhas de vencimento. O vencimento que era um espetáculo naquela altura. Houve uma época que ganhava 15 escudos por mês, era obrigatório levantar o dinheiro até o último dia do mês, o que quer dizer que tinha que se deslocar a Mursa para ir às finanças levantar o dinheiro, e tinha o seu vencimento de 15 escudos. Entretanto, perdia 60 do dia de Geira. Portanto, tinha um bom negócio mensal. E, portanto, aqui já temos com a assinatura dele. Esses 15 escudos era derivado do reconhecimento por causa de ser condecorado com a tua espada. Obrigado. Pronto. Aqui há algumas curiosidades, portanto, que já que falámos na relação. Como? Em 1916 era dinheiro, não? Em 1916 seria, agora depois já em 60 e tal já não era muito. Pois. E em 1916 também não tinha esse, era muito menos. Era menos. Era muito menos. Na altura em que eu conheci, já muito mais tarde, já em 50 e tal, é que éramos. Depois já aumentou com o tempo e a minha avó felizmente ficou com uma forma um bocadinho melhor, porque entretanto já houve ali um acerto um bocadinho mais razoável. Mas vícios que as pessoas também têm, não é? Ganhou na tropa em França, ganhou o vício do café, tomava café, portanto havia sempre uma chaleirinha ou num buqueiro de barro onde fazer o cafezito. O tabaco também foi outro vício que veio de lá. E todos os transmontanos, por norma, têm o vício de vez em quando beber um copito com os amigos. Colhe-se, prova-se e partilha-se com os amigos. Portanto, era um bocado. Era um momento de família e de convívio também de amigos ali. Em relação, e já que falávamos aqui da presença da minha avó também, portanto, eles tiveram, nós vamos ver isso à frente, tiveram bastantes filhos. Mais tarde, portanto, eu já não sou do tempo das privações. O meu pai foi do tempo de terem que andar descalços, do tempo em que não havia escola, do tempo em que havia muito mais dificuldade e terem que fazer algum trabalho. Eu já faço parte do tempo em que já se podia estudar, em que já andávamos calçados, mas gostávamos imenso de nos descalçar e andar iguais aos outros. Mas já é um outro tempo, já é o tempo das vacas gordas, por assim dizer, em que nós já tínhamos os nossos próprios brinquedos, já tínhamos outras coisas para além, que partilhávamos com os garotos da rua. E, portanto, já toda a gente brincava com bocadinhos de barro preto do São Pedro, já toda a gente brincava com bonecas, já todos tínhamos outras coisas e os garotos da rua a mesma coisa. Portanto, fazíamos aí um bocado de... O que era nosso para, não era para eu ter em casa para estar, era para estarmos todos. E então, eu costumo às vezes dizer que a casa deles em Valongo era a antiga segurança, a atual segurança social, porque não havia onde recorrer, havia muita gente na aldeia a passar pior, e ele vinha desse tempo de saber o que é não ter família e muitas vezes ver muita dificuldade. Portanto, a sua casa
à medida que foi sendo uma casa farta, foi crescendo e foi tendo para o gasto, para vender, passou a ter também para dar. Portanto, sempre se acolheu o pedinte que passa e que pede esmola, da mesma maneira que se acolhia qualquer outra situação. Na mesma cozinha, onde muitas vezes estava a comer um pedinte que chegou, que vinha com fome, se entrasse um jornalista ou um historiador para conversar, ou outra pessoa, a cozinha servia para todos, ou a sala de jantar também, e até o escano da varanda, que era ótimo para conversa, ou as escadas. Também muitas vezes, sentados nas escadas, tínhamos largas conversas e toda a gente se integrava. Portanto, houve sempre a todos. Curiosamente, por exemplo, se apareciam os chamados caldeireiros, que eram as pessoas que andavam de terra em terra, compravam, vendiam coisas, traziam muitas coisas de barro, de lata também, ou se apareciam os ciganos, que eram aqueles de quem toda a gente tinha a ideia de que iam para estragar, iam para roubar muitas vezes, portanto era um público que se punha às vezes um bocadinho com algumas reservas, não se abria a porta da mesma maneira. Em casa da minha avó, quando apareciam, tinham um tratamento igual a toda a gente, mas no caso das senhoras, se aparecessem grávidas e estivessem em fim de tempo próxima para ir, não iam embora. Por norma, o palheiro, como nós chamávamos, que era o espaço onde se guarda a palha, onde se guardavam algumas coisas, era espaço seco, era espaço quente, servia para abrigo, e quando iam embora, a criança já estava batizada, portanto, já não ia a perder a sua alminha, mas ao mesmo tempo também não iam sem farnel. E ficavam a ter uma casa onde durante anos continuavam a ver os compadres e a levar o farnel garantido nos anos seguintes, e havia um acompanhamento. Portanto, fizeram sempre essa vida de partilha e de comunidade. Isto tem a ver com o cemitério em França, onde ficaram muitos daqueles que lhe serviram de companhia e de família durante aquele tempo. Sendo conhecido de toda a gente, eu trouxe para lembrar apenas que era um dos sonhos do meu avô, que ele nunca concretizou, era um dia voltar à França, para ver a França reconstruída. Porque uma das coisas que de vez em quando me incomodava e que ele falava com muita tristeza era a devastação, era tudo o que estava destruído em França. Ele dizia: gostaria de lá voltar um dia para ver reconstruído. Nunca calhou, já lá estive eu, mas ele não calhou. Pronto, e estão algumas fotografias de lá, nomeadamente as comemorações do 9 de Abril. Pronto, aqui outros eventos onde ele esteve presente. Tomar, aqui o que já falámos, portanto, na inauguração do Estádio Nacional, e aqui eu falei da ligação dele com o Porto. Uma das coisas que também quis trazer para aqui é a ligação com o Porto. Naquela altura em que o meu avô viveu, portanto, ele nasceu em 1895 e faleceu em 1970. Naquele tempo, a maior parte dos jovens que foi para a tropa, como ele, com 19 anos, muitos deles foi a primeira vez que saíram da aldeia. No caso dele, não, porque ia às feiras, quer para comprar o seu próprio gado, quer para comprar sementes, quer para apalavrar as vendas das colheitas. E as feiras eram Chaves, era Vidago, era Mirandela, era Ljó, a Gursa eram 2 vezes por mês, portanto aí era certinho, mas havia uma certa saída. E por isso conhecia um bocadinho mais do mundo que os outros, que alguns dos outros, mas não tanto que desse para imaginar o que era Lisboa, a não ser quando foi para embarcar. Não é? Chaves e Bragança ele conheceu por questões de ter que ir para o quartel. Não é? E a partir de uma determinada altura, portanto, mais concretamente em 1924, dá-se
as cerimónias da batalha, não? Ali na batalha, as cerimónias militares com a colocação dos túmulos e do resto dos mortais dos soldados desconhecidos. Portanto, há alguém no jornal Diário de Lisboa que, nas suas investigações, tanto o diretor do jornal, depois secundado por Norberto Lopes e Pedro Modal, eles fizeram algum trabalho de consulta de convidados, de consulta de presenças, e chegaram à conclusão de que não havia soldado rasos nos convites oficiais. Então deslocaram-se a Valongo, perguntando, já que ele era soldado raso e estava condecorado com a Torre Espada, se ele podia, a convite do Exército, a convite, aliás, do jornal, participar nas homenagens do Exército na batalha, precisamente nas cerimónias do 9 de Abril. Há sempre ali um bocado de dúvida. A proposta era passar uma semana, ir a Lisboa, passar no Porto e ir à batalha. Portanto, há ali um bocado de dificuldade em acertar as coisas para poder sair, mas decidiu-se sair e, portanto, fez esses dias a convite do jornal, fazendo um périplo pelo país, parando em alguns sítios, um deles foi aqui o Porto. E aqui no Porto teria sido tirada esta fotografia, em que aparece ele, com o jornal Menezes Ferreira, e ao lado Aquilino Ribeiro, que era amigo de um dos ilustres filhos do Porto, cidadãos do Porto, o Dr. Eduardo Santos Silva. O Dr. Eduardo Santos Silva, portanto, fundador do Hospital de Gaia, foi presidente aqui no Porto, foi em campo de batalha médico e conheceram-se e houve uma relação de respeito e de amizade que durou todas as suas vidas. Portanto, como Aquilino Ribeiro era amigo do Dr. Eduardo, aliás, o prefácio do livro Eduardo Santos Silva, Cidadão do Porto, foi feito por Aquilino Ribeiro, é natural que tenha sido numa dessas alturas em que se juntaram em casa dele, ou em alguma situação de convívio com outros amigos, que essa fotografia foi tirada. Aqui, pronto, isto para dizer que a partir dessa altura, a partir dessa ida à batalha, porque depois, quando ele aceitou isso e começou a viagem rumo à batalha e depois, no fim rumo a casa, durante esse tempo, acontece que eles, durante esse tempo de estadia, ou de preparação, o Ministro do Exército e o Governo português associaram-se também a essa iniciativa do jornal. E ele passou a frequentar alguns dos eventos, nomeadamente peças teatrais, o João Ratão, alguns concertos, houve alguns momentos até, obviamente, em termos desportivos, desafios de futebol, isso, em que assistiu, assim como outras, próprio dia em que estiveram na batalha, em que ele assistiu, esteve presente ao lado, precisamente, já do governo que se associou. Aqui são fotos, portanto, uma das primeiras que ele teria usado a partir dessa altura de deixar de usar farda, e esta fotografia é de uma das visitas do antigo Presidente da República a Mursa, em que se encontraram precisamente em Mursa, numa visita de Américo Tomás à localidade.
Ora, ele morreu em 1970, em 72 foi inaugurado o busto que está colocado, que é precisamente é do Laureano Ribatur, e está em Mursa, numa praceta a que o município deu o nome dele, Praceta Herói Milhões. Nas costas, portanto, isto é um relevado que fica nas costas do busto, e aqui está a família que existia naquela altura. Portanto, a família, aqui já estão os netos todos, portanto, a família tinha 11 filhos, 19 netos, dos quais apenas um nasceu depois de ele ter falecido, portanto, conheceu os 18. Por exemplo, aqui é o meu pai, uma coroa em representação com os cores do governo português e brasileiro, que foi mandada para o Brasil e, portanto, foi entregue ao meu pai para colocar na altura. E damos um bom grupinho, tu também estás ali, não é? E além também, aqui atrás, e aqui já está a família toda, à exceção desses dois tios, porque um estava imigrado no Brasil e o outro já tinha falecido em anos anteriores, já há uns anos. Pronto, esta fotografia desse convívio, e agora mais em pormenor, nesta altura a casa estava assim. Portanto, quando doamos, ainda estava mais ou menos. A minha avó tinha falecido há pouco tempo e tinha vivido lá, que ela mudou lá. Depois foi deixado ao abandono. Havia uma cláusula em que, não sendo trabalhada durante X tempo, voltaria para nós. Portanto, estávamos neste impasse. Constrói-se, não se constrói, vai abaixo, não vai. Havia várias propostas, incluindo a deitar abaixo para fazer um parque de estacionamento. Portanto, várias propostas. Outra era deitar abaixo para construir a casa funerária. Havia muitas propostas que nós nunca aceitámos e, portanto, a questão era esta. Ou fazem alguma coisa, ou é nossa e um dia nós faremos. Portanto, foi chegando aqui. E aqui já estamos para além dos filhos e netos, já estão depois, já muita mais gente, porque todos nós fomos casando, juntando famílias, isso. E aqui já temos novamente a casa, agora em pé, já preparada, já restaurada, portanto não como casa, mas como espaço museológico, e portanto, a igreja fica aqui. A dita casa funerária, que era para se fazer neste espaço, está ali e está muito bem, com muito espacinho. E temos aqui, portanto, a casa museu e o parque de estacionamento que se serviria para servir as pessoas que se deslocassem para o meio da população, para o meio da aldeia. Também existe do outro lado, não são assim tantos carros como isso, e conseguimos manter. Portanto, aqui é uma foto do dia da inauguração. Foi inaugurado pelo Presidente da República há relativamente pouco tempo. Pronto. Publicações apareceram, para além daquelas que iam aparecendo avulso em várias revistas ao longo destes anos. Em 1914 temos um livro de Francisco Galó. Esta medalha, frente e verso, foi publicada, ou foi editada, na altura em que Mursa colocou o busto e deu o nome à Praceta Herói Milhões. Portanto, são de 72. É de 72. Existem duas versões, existe esta versão e existe uma em prata, mas essa ainda não consegui. Houve uma altura que um colecionista prometeu que iria pôr à venda e que dava, mas não consegui. Portanto, o que tenho é esta, que é menos valiosa, mas é representativa, que foi adquirida precisamente nesse dia da inauguração. E aqui, em 1918, saiu o filme de Soldado Milhões. É aqui um bocado da passagem pela aldeia do grupo que fez do elenco de atores. Foram
num dos dias em que se juntaram para conhecer a região, que é a antiga escola primária, onde o meu pai ainda andou, agora a casa foi demolida, e alguma da pedra desta casa serviu para completar a pedra que faltava na reconstrução da casa museu. Portanto, no fundo, juntamos as duas coisas. Um bocado da pedra da escola com um bocado da pedra da casa e tudo deu uma casa de cultura na mesma. E este é o busto que está em Mursa. Este busto, na altura em que foi colocado, em 72, estava como está, à exceção das letras. Tinha umas letras em metal, que com o tempo e a visita dos amigos do alheio foram desaparecendo as letras uma de vez em quando. Foram-se colocando, até que, numa determinada altura, a Câmara decidiu que não era para continuar a pôr letras. Então pôs uma placa em mármore que felizmente nunca mais lá saiu. Porque as outras das letras foram-se perdendo. Alguém levava uma de vez em quando. Pronto. Isto é a capa do filme. Foi dos outdoors. E aqui é um bocado de uma opereta que se fez em 1918 com um texto do professor da UTAD, Leão Machado, que se fez em Chaves, que se representou em Chaves no teatro. Aqui um bocado de cenas do filme, portanto temos algo com os atores, além temos a questão de uma das cenas do filme em que ela aparece com a filha. Alguém uma vez que viu o filme disse que aquela figura assim tão meiguinha, com a filha ao colo toda a hora, que não seria bem ele. Se calhar não. Na altura em que a minha tia nasceu, ele tinha outro tipo de preocupações. Garantir a subsistência da família, ver como é que era o dia seguinte. Um dos cuidados, garantir-lhes, portanto, formação. 3 dos filhos estudaram, como disse, as 2 filhas em Odivelas, o meu tio nos Petiros. Os outros estudaram na Escola da Vida, portanto foram trabalhando. E no meio disto tudo tornaram-se todos eles cidadãos honestos, pessoas de caráter e pessoas que nos souberam transmitir a nós os valores que tinham herdado. Portanto, foi esse crescimento. E, como eu disse, eu sou de outro tempo, portanto, o avô que eu conheci já tinha muito a ver com aquela figura meiga que nos pega ao colo e que não está preocupado com o tempo. Nós, se nos sentássemos no escano da varanda a conversar e a contar histórias da carochinha e a falar dos namoricos e dos colegas e coisas no género, ou nas escadas que davam para a rua, onde passavam as